Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangriche aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é muito especial. Gutão, ele é muito especial por quê, Gutão? Porque a gente vai receber uma pessoa que ele é uma pessoa muito conhecida, ele conhece muita gente. Ô, Guto, ele é desejado por muitas grandes nomes do nosso mercado brasileiro aí, né? Cara, ele é tão desejado e ele tá tão na ponte aérea São Paulo, Goiânia, Bahia, Florianópolis, que a gente encontrou com ele em uma dessas conexões pelo Brasil. Verdade, cara. E aí a gente falou, vamos fazer um podcast? Ele falou, não, quando eu estiver em Floripa, vamos gravar esse podcast. E ele tá aqui cumprindo, ele é um homem de palavra e a gente é muito fã do trabalho dele, né, Thiago? Exatamente. Sabe o que a gente vai falar? Anselmo Trancoso, irmão. Tudo bem? Cara, que satisfação, cara, te receber aqui nessas pontes aéreas aqui da vida. Satisfação a minha. Fico Cara, muito obrigado. honrado de estar aqui participando aqui desse projeto. Cara, e foi engraçado que, assim, quando o Guto me falou de você, eu não te conhecia, né? Sim. Porque o Guto, além de ser fotógrafo, videomaker, ceramista, até por sinal, né, Guto? Aqui, ó, pra quem, né, tem aqui, ó, vê nossas peças aqui bonitinhas, etc, nossa aguinha que a gente toma, e o cafezinho aqui também, o café é do Grão Café, né, Guto? E a peça é do Guto Campos Cerâmica. Então, pra quem quiser conhecer mais do Guto Cerâmica, entre aí na descrição desse vídeo que vai estar lá. E aí o Guto, né, fotógrafo, videomaker, ceramista, ele falava sempre e além de ser músico, né, baterista e tudo mais, ele, não, pô, cara, pô, não sei o quê, e ele... Aí a gente tava numa viagem, eu acho que pra um trabalho, né, lá em São Paulo, e aí o Guto, ô Thiago, é o Anselmo, eu disse, pô, Anselmo, quem que é Anselmo e tal? Não, o Anselmo, vamos ali falar com ele, ele disse, tá, beleza. Cara, aí já te encontrou, já trocou outras ideias, né, cara, e começou por ali, né? Foi ali, a gente encontrou no aeroporto, na conexão, vocês estavam fazendo um trabalho, iam ficar em São Paulo mesmo, e a gente ia para outro lugar. E aí tudo começou a desenrolar a partir daí, né? E até a história da cerâmica, que eu achei que era um hobby, né? E aí depois, quando ele me mandou o material, é profissional, então, pô, e Tá muito aí. bonito, muito bonito. E o café fica mais saboroso, O café fica maravilhoso, fica mais quentinho, né? Até a água agora tá gelada. Né? Mas, Anselmo, como é que tudo começou na tua vida? Qual que é o teu interesse com DVD, com essas pontes aéreas, deixar a família, às vezes, um pouquinho de lado para ir atrás do trabalho e tal, enfim... Que é uma coisa desgastante, mas é muito prazerosa, eu acredito, né? É prazeroso. Eu faço, a gente diz, né? Eu digo muito que eu amo o que eu faço e eu faço isso sem peso, né? O que significa isso? A gente sabe que muitas pessoas trabalham, né? Cansam muito, às vezes estão num trabalho que às vezes não é tão agradável, mas precisam daquilo. Mas graças a Deus, o que eu faço realmente me dá muito prazer. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e a gente faz isso com uma leveza muito grande. Lógico que existe o estresse, existe a adrenalina dos momentos, existem muitos perrengues, mas, acima de tudo, existe um amor pela profissão, existe um amor pelo que a gente faz e isso tudo deixa as coisas mais leves, né? Então, isso é o que realmente mantém o dia a dia mais tranquilo, mantém o dia a dia mais, vamos falar assim, mais prazeroso. E eu comecei com isso, se a gente for falar assim de começar... Os primeiros interesses que eu me recordo eram quando eu era muito criança. Eu devia ter por volta de 5 a 6 anos de idade. E eu tinha ganho do meu pai e da minha mãe uma espécie de um projetor a pilha, né? Uma coisa da Disney na época. E aquilo ali eu acabei pensando, né? Ou seja, na brincadeira se transformando aquele certo projetor numa câmera. E aí eu comecei a brincar com os meus coleguinhas daquela época, 5, 6, 7 anos de idade, de fazer filmes, de fazer as coisas. E por aí foi, ou seja, eu comecei a ter esse interesse. Depois, em 1987, isso o Brasil, algumas pessoas vão se recordar disso, era muito difícil, ou seja, o acesso a equipamentos, né? Os equipamentos eram muito caros. E poucas pessoas tinham isso na época, eram pessoas que trabalhavam muito na área do social, fazendo os aniversários, fazendo casamentos, né? E era uma câmera de VHS. E a minha mãe, ela entrou num consórcio, ou seja, para aquela época, ou seja, 1987, tudo era mais complicado os acessos no país.
E aí ela, através de um consórcio, pegou e foi sorteada lá numa câmera M7 da Panasonic. E aí, ali sim, a partir desse momento, dessa M7 da Panasonic, eu comecei realmente a fazer as gravações com a família, né? E aí ver materializado muita coisa do que tinha na minha cabeça. E daí para frente só foi crescendo. Aí eu entrei na faculdade, eu fiz rádio e televisão na UFG, depois fiz jornalismo, fiz pós-graduação em cinema e só expandindo, né? Entrei em 96 na afiliada da TV, da TV Globo lá em Goiás, que é a TV Anhanguera, e trabalhei lá até 2008. E nesse período a gente desenvolveu alguns projetos lá dentro. Um deles é um programa de televisão que ficou muito conhecido lá em Goiânia, no estado de Goiás, que é o programa Radar. E ali a gente pôde realmente colocar em prática muita coisa do que já existia, né, de projetos assim, de idealizados, coisas que existiam na minha cabeça. Né? Eu observava muito que faltava algo para o jovem. Isso foi em 99, que a gente fez os primeiros pilotos, e aí 2000 a gente colocou no ar. Então ele entrou praticamente no mesmo ano que o Caldeirão, na época do Hulk, também estreou, que era um programa voltado para o público jovem. E daí para frente a gente foi seguindo, até realmente começar a fazer as primeiras produções, porque até mesmo na própria faculdade eu gostei de fazer alguns projetos de música, que eu também tive banda, né? Então você vai para o audiovisual com essa perspectiva, né? De juntar as duas coisas. E fizemos videoclipes, fizemos essa coisa toda. E aí, lógico que naturalmente isso foi seguindo um caminho que nos trouxe até aqui. Que massa, cara. Mas os teus pais, eles tinham alguma influência com o audiovisual ou não? Nenhuma. Tu teve algum mentor que te acelerou nisso? Porque eu percebo talvez isso muito nato teu, né? Muito da tua essência. Sim, sim. Mas teve alguém que deu aquele empurrão, assim, tirando o consórcio lá da mãe? Não, porque meus pais, eles eram, trabalhavam em banco, né? E viam, acho que no dia a dia ali, esse desejo, né? Ou essa coisa da criatividade, né? Das brincadeiras. Eu me lembro quando eu ia de férias, né? Encontrava com os primos, com os parentes todos. Às vezes a gente passava a madrugada inteira brincando, né? De fazer filme, de fazer comercial de televisão. E era muito mais nessa experiência de ver o que estava ali na TV, né? De enxergar um pouquinho aquilo ali e ir para a experiência mesmo. Mas eu não tive, nesse primeiro momento, os mentores mesmo realmente foi meu pai e minha mãe, né? E principalmente com essa aquisição aí dessa câmera M7 da Panasonic de VHS. Ô editor, agora eu vou botar o editor. Editor, põe na tela aí para a galera saber o que é esse. Porque assim, tu tá falando de 87? Sim. 87 eu tava com 1 ano de vida, irmão. É por isso que eu falei. Poucas pessoas... Né? Ou seja, algumas pessoas vão lembrar disso, muitos que estão acompanhando, principalmente essa nova geração, talvez não saiba o que é uma M7. Eu sou o que é o VHS? O que é o VHS? Eu ainda peguei essa fasezinha, Anselmo. Eu peguei a M1000, M3000 e M9000, que depois já vinha a Betacam. E essas câmeras já eram bem mais à frente do que uma M7. Cara, então tu vê, tu já vem de uma história que a gravação de um DVD, a gravação de um projeto, que hoje tu faz com muita maestria, naquela época era feita na unha, feita com bastante suor. E como que foi essa tua percepção de... Poxa, beleza, a gente tem a TV aqui, a gente tem um programa, tá rodando super bem, as pessoas aderiram isso de uma certa forma, mas por tu ter a música, por tu ter essa influência, o que tu talvez naquela época percebeu? Porque hoje a gente fala gravar DVD, né? Aí eu tô falando de uma forma leiga, e tu vai me corrigir. Eu peguei a época do DVD, eu peguei ainda o VHS também, a gente vendia no camelô com meu pai e tudo mais, mas essa juventude fala DVD, às vezes não tem muita noção, né? Exato. Porque ficou esse termo do DVD, enfim, né? Mas como que tu percebeu naquela época que, poxa, isso daqui talvez seja algo realmente interessante, um viés para minha carreira hoje, né? Na verdade, esse sentimento lá atrás, ele começou muito mais com as produções, né? As gravações de shows, as gravações de musicais, né? E foi quando a gente começou a se interessar por isso. Por quê? Até então, anteriormente, a gente está falando aí da década de 90,
E falando dos DVDs, que é um pouquinho mais à frente, naquela época, quando eu fiz o primeiro projeto musical que iria ser colocado para a população, para as pessoas, era em VHS ainda, né? Então era o que eles chamavam de home video. E isso foi em 2003. Então, em 2003, a gente fez um projeto para a banda P.O. Box, e esse projeto, que era um projeto musical, ele ia ser, ou seja, vamos colocar, distribuído via home video. Porque o DVD ele veio um pouquinho mais para frente. E era uma mídia um pouco mais cara, né? E por ser uma mídia um pouco mais cara, ela não era tão popular assim. Então, ela foi um pouquinho mais para frente. Aí o projeto DVD mesmo, que é a bolachinha que poucas, assim, essa já não existe mais, né? Ou seja, mercadologicamente se falando, não existe mais. É o disquinho, né? O disquinho prateado, o disquinho ótico prateado. E isso já foi em 2005 com a banda Nashville, pela Som Livre. Então, nesses dois aspectos, ou seja, de 2003 a 2005, você vê aí que no espaço de 2 anos, existe um projeto que era de home video, fita analógica, e passamos por um projeto de DVD, já um disco digital, né? Agora, a forma de se gravar naquela época é aquilo que você falou. Era realmente muito difícil. Por exemplo, o projeto, às vezes, a gente levava 2, 3 dias porque a quantidade de equipamento não era suficiente para eu cobrir todo uma banda. Então, normalmente, a gente fala, vamos fazer um primeiro dia, vamos fazer só os músicos, o segundo dia a gente faz com a plateia, o terceiro dia a gente faz a banda com um artista e tudo mais, pela quantidade de equipamento e porque era muito caro também. Ou seja, você tinha poucos equipamentos que eram que davam essa qualidade, né? Ou seja, que era a qualidade necessária para isso. Normalmente eram equipamentos de televisão e equipamentos muito caros. Hoje a gente tem equipamentos extremamente acessíveis com altíssima qualidade. Então isso acabou, ou seja, nesses últimos 20 anos, dando vamos falar, uma democratização no nosso mercado. Porque antes realmente ele era muito restrito, ou seja, a gente tinha que acessar equipamentos extremamente caros. Para você fazer compra era tudo fora do país, né? Ou seja, era difícil você ter esse tipo de acesso. Então, e de lá para cá, isso acabou facilitando muito. Sim. Então, nos últimos 20 anos, houve uma vamos falar assim, uma popularização do nosso mercado, né? Ou seja, em termos de equipamentos. E hoje, por mais que as pessoas elas acabam se preocupando muito com o equipamento, e aqueles equipamentos eu acredito que sejam pesados, etc. Sim. Hoje está tudo muito pocket, né? Tudo cabe no bolso, tudo cabe mais numa mala, etc. Exato. E como que foi essa tua contato com grandes artistas? Porque tu falou aqui do P.O. Box, o P.O. Box eu lembro do Papo de Jacaré, Exatamente, tarará, era isso aí mesmo. A onda do camelô onde eu trabalhava aqui, Exatamente. cara, dominou o Brasil, Foi. né, Nashville também, e cara, assim, como que foi essa tua introdução com grandes artistas? Tu tava em que meio? Como que tu conseguiu, talvez, pegar e esse te levar pra frente? Como é que foi esse teu processo para hoje Gustavo Lima e tantos outros nomes aí no mercado? Como eu falei, eu trabalhei na afiliada da Globo lá em Goiás durante 13 anos, então a gente já acessava, né? Eu já tinha acesso a escritórios, acesso aos grandes artistas por causa do programa, né? Então, a gente acessava de uma certa forma, né? Ou seja, acessava como forma imprensa, vamos dizer assim. Depois, quando a gente fez o P.O. Box, na sequência, em 2005, já o Nashville ele foi um sucesso estrondoso no país, né? Ou seja, saiu de Goiás, foi um dos primeiros artistas a ter DVD lançado por uma grande gravadora, né? Artistas sertanejos, lançado por uma grande gravadora, que era a Som Livre, ou seja, uma banda sertaneja, né? Vamos falar assim, e em DVD, porque os artistas, sim, já estavam... Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, esses caras já estavam muito avançados, né, lá em cima. E a Nashville, ela veio num crescimento muito grande. E por serem, vir com uma linguagem diferente, porque eu trouxe para esse projeto da banda Nashville, eu trouxe para esse projeto que a gente já fazia no rock, já fazia no pop rock. Então a gente trouxe uma linguagem diferente para esse mercado. E quando a gente traz isso, ou seja, o mercado acabou gostando muito, acabou abraçando. E aí outros artistas começaram
a observar isso e falar assim, poxa, eu queria fazer um projeto mais ou menos como foi esse aqui. Quem é que fez? Pô, foi o Anselmo. Pô, vamos procurar o Anselmo para fazer algo parecido com o que a gente fez. E, na sequência também, logo em 2007, a gente fez a gravação do Jorge Mateus, que era uma dupla naquela época que estava iniciando e que também houve uma explosão, ou seja, explodiu. Né? E o Marquinhos, que era empresário do Jorge Mateus, muito arrojado, acessava as coisas todas, né? Então estava com ideias, não, poxa, vamos gravar isso, vamos fazer aquilo. Anselmo, o que você acha disso? Vamos fazer aquilo. E acabou que o escritório do Marquinhos também agregava muitos artistas. Uhum. Então a gente foi construindo essa base, digamos assim, com várias pessoas, né, auxiliando, mesmo que de forma indireta, mas fazendo com que esse mercado, fazendo com que o network realmente fosse crescendo a cada dia. Uhum. Cara, isso é muito interessante porque tu falou ali de, poxa, eu trouxe a minha bagagem lá do pop rock e trazer isso de alguma forma para o sertanejo. Dá para perceber que existe uma identidade, né? Existe um DNA que tu coloca da Sim. tua vivência, da tua experiência. Obviamente, tem um briefing, tem alguma coisa que tu vai ter uma referência, mas tem a pitada do Anselmo, né? Tem o teu jeitinho. Como que o teu jeito, aí, né, a gente tem que reconhecer isso, ajuda esses músicos a realmente alavancar ainda mais, a ter uma percepção ainda maior, porque se tu faz um DVD com todas as produções que tu falou aqui internamente, aí, com mais de 10, 12, 15 câmeras, enfim, se tu não souber o que tu estiver fazendo, tu vai fazer uma catástrofe. Tu vai simplesmente pegar aquele cantor e botar ele lá embaixo, né? Exato, Então tu tem uma responsabilidade muito grande, Sim. mas também, tudo bem que a gente tem aqui o talento desses cantores, mas Sem também tem a dúvida. tua mão, né? Tem o teu dedo pra cortes, pra luzes. Como é que foi isso pra ti? É uma junção, né? Eu digo que são engrenagens para as coisas acontecerem, existem as engrenagens perfeitas, né? Então, assim, tem o talento do músico, tem o compositor, né? Ou seja, sabendo as músicas corretas, as músicas certas, acertando ali a letra. Tem o produtor musical, né? E tem a parte nossa que é de vídeo, que é mostrar para as pessoas a cara do artista, o cenário, a performance dele no palco, a percepção de público da música e do artista, né? O calor humano que está ali naquele show. Então a gente tenta colocar, ou seja, é o que eu falo que é o meu principal objetivo, é trazer para as pessoas que estão ali, estão aqui assistindo, a sensação de como se elas estivessem ali naquela plateia, como se elas estivessem em cima do palco, como se elas estivessem mais próxima do artista. E isso realmente faz a diferença, né? A posição que a gente usa de câmera, essas pitadinhas que você diz, em cada projeto eu busco realmente algumas exclusividades para a gente trazer isso para o público e trazer com uma identidade para o artista. Um outro ponto que eu também meu principal, vamos falar assim, meu principal ponto é que independente do tamanho do artista, eu vou fazer sempre o melhor, eu vou fazer sempre o meu melhor. Porque eu costumo até dizer o seguinte, o artista que está começando é como se fosse um avião. Então, toda a atenção que você precisa na decolagem do avião, ela é fundamental para que lá em cima, no voo de cruzeiro, as coisas aconteçam de certa forma mais tranquila. Quando está aqui embaixo, ele está decolando, o piloto está ali com toda a atenção, está com a mão no manche, está olhando todos os instrumentos, até realmente alcançar uma altitude. Quando está lá em cima, ele colocou ali no piloto automático, ele vai tomar o café, ele vai conversar com os passageiros, ou seja, está mais tranquilo. E no artista também tem que ser assim. Eu penso dessa forma. Independente do tamanho, eu tenho que fazer o melhor. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas fazer um trabalho pro Gustavo é a mesma coisa de fazer o trabalho para quem está começando? As responsabilidades eu falo que são as mesmas, porque a minha entrega, ela tem que ser independente do tamanho do artista. Lógico, o que o projeto vai proporcionar, o orçamento que tem para se gastar são diferentes, mas a minha responsabilidade na entrega ela não muda, ela tem que ser sempre a mesma, porque independente do tamanho, né, eu posso pensar que esse artista, né, agora ele está começando, mas daqui 2, 3 anos, ou às vezes menos do que isso, ele estourou, é um artista grande. Então, assim, quando a gente fez, falei agora, quando a gente fez o Jorge Mateus, estava começando, quando a gente fez o Gustavo, estava começando, né, e outros, Mateus e Cauã, estava começando. Então,
todos esses funcionam nesse patamar, vamos falar assim, de responsabilidade, de fazer o meu melhor, né, de ter uma entrega realmente o mais perfeito possível. Cara, agora a gente sabe que você é uma peça fundamental desejada por muita gente. Obrigado. E o teu trabalho, como tu falou, tu faz com muita primazia, tu faz com muita dedicação, como se fosse pra ti mesmo. Sim. E a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. E agora a gente vai abrir a caixa preta. Agora a gente vai botar fogo no parquinho, eu vou falar e vou sair fora, Guto, hein? Vou deixar aqui o Anselmo, tu e o Anselmo. Porque... A cara do Guto, ó. A cara do Guto. É, o Guto adora esse o Guto fica ali nos bastidores, mas tem uma câmerazinha ali pra mostrar aqui a cara dele, a reação dele. Fica só rindo ali. Olha lá, ó. Mas, cara, qual... A cara de sapeca do cara. Qual, sem, obviamente, a gente mencionar, né? Mas qual desses meteoros aí que vão, surgem, caem, enfim, mas some do mercado, mas que tu teve, assim, uma experiência que, tipo, mano, cara, só faz o que eu tô falando porque realmente isso dá certo. E a pessoa diz, não, tem que ser do meu jeito, aí vai lá e acontece tudo. Qual que foi uma situação que foi constrangedora pra ti, ou que tu passasse um perrengue assim que... Realmente, nesse teu auge, poxa, como que ainda existe isso? Sim. Né? Assim, hoje, a gente, analisando assim, o mercado, né, muitos artistas já entenderam, né, a função, né, ou a responsabilidade de cada profissional. Né? E no mercado, graças a Deus, no meu dia a dia, eu encontro muitas pessoas que falam assim, ó, segue aí o seu feeling, segue aí, você tem um bom gosto, vai do seu jeito e vambora. Mas tem ainda realmente algumas pessoas que você precisa bater um pouco mais, né, chegar mais firme, ou até mesmo falar assim, cara, já que é assim, a responsabilidade é dele, vamos deixar do jeito que quer. Se ele falar na frente, falar, poxa, eu te avisei, eu falei pra você, vamos fazer dessa forma. Mas, graças a Deus, são muito poucos, mas tem. Já teve situação do artista, da gente estar orientando o artista, né? Porque, principalmente quando acontecem participações, as participações são os convidados especiais, e às vezes nem sempre o convidado especial ele sabe a letra da música completa, nem sempre ele sabe a métrica completa da música. Às vezes ele ensaia ali 1 horinha, 2 horinhas antes da gravação, e na hora que vai ali pra frente do público, você tem que gravar 1, 2, 3, 4 vezes, e às vezes o artista acaba se irritando, né? Mas já teve situações de falar assim, ó, vamos fazer isso, não vamos, já foi, e você tem que depois resolver na ilha de edição, né? Teve situação de, às vezes, numa reunião anterior, você falar, ó, vamos seguir esse caminho, vamos fazer dessa forma, e ele, não, eu quero fazer desse jeito, é o jeito que eu quero, eu sou assim, eu não vou fazer desse jeito, tá bom. Aí quando chega lá em cima do palco, tenta uma, tenta duas, aí volta, não, vamos fazer do jeito que você tinha falado, que eu acho que vai ficar melhor. Mas isso eu encaro com muita naturalidade, sabe? Eu não tenho essa vaidade, mesmo porque eu entendo que, querendo que o projeto seja o melhor possível, no final das contas, o projeto é do artista, né? E eu passo muito essa questão, muitas vezes, no próprio visual, na roupa, porque em algumas situações, coloca, às vezes, a produtora, a style, coloca ali uma roupa que o artista talvez não se sinta tão à vontade. E aí, muitas vezes, me perguntam, fala, como é que tá? Eu falei, cara, tá bonito, mas você tá confortável? Ah, cara, eu não tô gostando. Eu falei, então vamos trocar. Porque senão você vai assistir o seu material, todas as vezes você vai assistir seu material, você fala, poxa, minha roupa ficou horrível, não gostei. E todo mundo achando bonito, mas se ele não se sente, não adianta. Então, realmente, eu encaro essas, vamos falar assim, essas opiniões divergentes, né? Às vezes, essas situações que não saem 100% do jeito que você planeja, mas eu encaro com muita naturalidade justamente por isso, porque saber que é uma decisão que vai muito mais do artista do que minha, né? Eu tenho uma função ali de dirigir, a função de orientar, a função de realmente proporcionar o melhor. Mas, realmente, o ponto final, vamos falar assim, a pessoa que tem que
que me dizer se a roupa tá boa, se tá agradável, é o artista, né? Não tem como eu fugir muito disso, não, porque depois eu posso pagar lá na frente. Ô, Gutão, o nosso Anselmo aqui, ele é um mestre na resiliência, né, cara? Com certeza. E o seguinte, falando sobre esses perrengues chiques que a gente diz, né? Teve uma situação que eu gostaria que tu contasse aqui pra nós, que é aquele trabalho que tu fez. Ô, Anselmo, tu faz grandes produções. Sim. E, tipo, a estrutura que tu usa é grandiosa. Sim. E aí tu nos contou lá no aeroporto sobre aquela antena que tu teve que arrumar, rapaz. Conta um pouquinho pro pessoal sobre Cara, isso aí foi durante a live, e realmente foi uma live do Luan, que a gente fez no Pantanal, no meio do Pantanal, ou seja, comunicação zero, e era a live, chama Pantanal Chama, que fazendo referência às queimadas do Pantanal, e isso estava realmente muito perigoso para o planeta e para o próprio ecossistema ali do Pantanal, que estava queimando tudo. Quando a gente foi fazer a visita técnica, era até difícil andar pelo rio, porque era fumaça o tempo todo, difícil a respiração, e foi um período que realmente estava bem complicado. E essa live do Luan Santana, ela foi para a National Geographic. Então a gente tinha que subir ela via satélite. Aí você imagina o seguinte, a gente está no meio do Pantanal, você não tem internet, você não tem energia elétrica, a não ser a do barco que estava lá. Então um lugar realmente extremamente complexo de acontecer uma produção, mas a gente tem que fazer a produção acontecer. E a gente acabou usando, a única forma que a gente conseguiria fazer isso era usando uma antena de transmissão via satélite, e essa antena estava baseada em Manaus. E a gente já tinha usado, ou seja, essa antena numa produção do Gustavo, numa live do Gustavo que a gente tinha feito em Manaus, no meio do Rio, né? E que também necessitou dessa antena de transmissão. No entanto, essa antena, como ela estava em Manaus, essa live do Gustavo foi mais, vamos falar assim, foi mais simples de fazer essa conexão com o satélite. Agora, a gente teve que trazer essa antena de Manaus lá para Corumbá, né, que fica na margem do rio e quase a divisa com a Bolívia. E de lá para cá, mais praticamente um dia de barco. E embarcar isso naquela época de pandemia, com poucos voos, cara, a antena não embarcava, não tinha jeito por causa do peso, e o tempo correndo, e a gente, na madrugada, a gente passou a madrugada inteira conversando, negociando com as companhias aéreas para ver qual que conseguiria fazer esse embarque para nós. Tivemos que até acionar a equipe de voo do Luan, porque era um plano assim B, né, quase C, para levar essa antena de jato para lá. Então, assim, foi extremamente tenso. Foi uma madrugada inteira negociando. Quando essa antena chegou lá, quase 2 dias depois disso tudo que a gente estava passando, a gente chorou, a gente se emocionou, porque quando você vê que fala, caramba, a gente está com uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade mundial, e não só a responsabilidade de entrega, mas principalmente pelo projeto, ou seja, pelo que aquilo iria proporcionar para o Pantanal, né, e para a população pantaneira. Isso quando a antena chegou lá e a gente começou realmente a montar as coisas, e a gente teve um alívio muito grande. Mas foi extremamente tenso, foi extremamente complexo que essa antena tivesse chegado tô aqui lá. só imaginando, né, cara? Caramba, passar tudo uma antena de transmissão via satélite raríssima. Hoje, depois da pandemia, já tem mais, mas naquela época só existia essa no Brasil. Caramba. Ou era essa ou não tinha o que te fazer. E eu ia aproveitando esse gancho, eu ia te perguntar sobre essa questão tecnológica, né? O que mudou na produção dos videoclipes nesses últimos anos? O que facilitou? Porque a gente tava meio comentando aqui nos bastidores, né? Sim. Tu perguntou das nossas câmeras e tal, as tuas primeiras gravações, ou do lado, não sei se foi Gustavo, qual foi a produção que tu fez com 60D, mas hoje já tá em outra coisa. O que tu percebeu na mudança desses equipamentos? O quanto que de fato o equipamento faz a diferença, ou é o operador que faz a diferença? Que a gente também falou sobre isso, né? Sim. De ter algumas equipes ao redor do Brasil, e outros lugares que tu leva a tua equipe, enfim. Isso. O que tu pode falar pra gente em relação a isso? Olha só,
o fator humano, eu considero que ele é sempre o primordial. E eu percebi isso, vamos falar assim, uma das pessoas que me deu o primeiro clique foi um professor meu da faculdade chamado Luiz Goya. E eu queria fazer um projeto da faculdade, já existia naquela época a Betacam, era uma novidade, isso foi em 95, 1995, então já tinha Betacam na faculdade. E, no entanto, ele me deu uma câmera Super VHS. E eu fiquei chateado. Eu falei, poxa, eu tô com um Betacam aqui, que é o que tem de última geração, e eu tô vindo com um Super VHS. E aí eu fui reclamar com ele, né, que ele era o coordenador do curso, e ele pegou e disse, falou assim, é o seguinte, o importante não é o equipamento que você tá, para agora não é o equipamento, o importante são as ideias, o que você vai colocar. A avaliação que nós aqui na faculdade, nesse primeiro momento, nós vamos fazer é da ideia. Se vai ser com altíssima qualidade ou uma qualidade média, isso não vai importar, porque é uma avaliação, lógica, acadêmica, né? Não é uma avaliação de mercado. E assim foi feito. Então eu entendi que, naquele momento, quando ele estava dizendo, que era o seguinte, não importa a plataforma que você vai divulgar, não importa o tipo de equipamento, né? Se você tem uma boa ideia e essa boa ideia ela será executada de uma forma perfeita, de uma forma a melhor possível, independe do equipamento que você tiver. Então, eu estava até comentando com você que lá atrás, né, ou seja, a gente fazia videoclipes com câmera 60D. E que as pessoas hoje consomem esses vídeos, né, e as pessoas que não têm o olho treinado, veem pouca diferença. Porque a ideia, ou seja, o conceito daquele produto que foi desenvolvido naquele momento, que foi gravado, ela supera a qualidade. Tanto é que a gente assiste tantas produções lá de muito antigas, que você vê uma qualidade não tão boa, mas você quer assistir aquilo. Por quê? Porque a ideia é boa, a execução é bem feita, né? Então, o fator humano ele é sempre primordial. Agora, lógico, tudo que a gente tiver de tecnologia aliada para o nosso lado, isso também faz uma diferença gigantesca. Mas o principal é, se eu tenho, que nós estávamos falando aqui, se eu tenho vamos falar num projeto, se eu tenho uma Ursa G2 4K e eu tenho uma Pocket que é mais barato, os equipamentos são mais baratos, e hoje elas são quase que a mesma coisa no resultado final. Se você faz uma pós-produção bem feita e tiver um bom conceito, isso vai funcionar bem. Então, o fator humano ele ainda é primordial. E falando da questão de equipe, que nós estávamos conversando, como a gente faz produção, ou seja, a música ela é mundial, né? Ou seja, ela é universal. E a gente tem hoje, como a gente realiza projetos em vários lugares do Brasil, já existem alguns lugares que a gente já tem equipes, né? Não equipes completas, mas existem as pessoas de operação, existe a pessoa da equipe técnica que a gente já conhece, que já tem a confiança, que já trabalhou. E isso facilita muito, porque o Brasil é gigante, né? Ou seja, as passagens aéreas, a logística ela é cara. E aí, se a gente tem em alguns pontos estratégicos pessoas que possam nos auxiliar, que possam trabalhar conosco naquela produção, isso facilita não só para o empresário, para o artista, que vai gastar menos, mas também para nós, porque em alguma situação ele conhece aquele local mais do que nós. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma produção, vamos falar, em Minas Gerais, lá no Estádio Mineirão. Algumas pessoas que estão conosco ali conhecem o Mineirão muito mais do que eu. Então, isso vai facilitar ali na hora da montagem, vai facilitar ali na hora de entender um pouquinho, teve um projeto que a câmera ficou aqui, eu falei, poxa, mas eu queria colocar ali, mas ali não dá, por isso. Então, a gente acaba ganhando tempo e entendendo que aquelas pessoas que estão conosco vão ser pessoas facilitadoras para que o nosso projeto seja o melhor possível. Por isso que ele é um mestre, né? Pô, a gente Com certeza, tá sendo uma pós-graduação aqui, um doutorado pra gente de graça. Pra você que tá aí, ó, um conteúdo desse 0800, cara, se você não pegar essa história de vida e aplicar 1% só do que você tá aprendendo aqui, de graça, pelo amor de Deus, cara. Obrigado. O seguinte, Thiagão, agora falando sobre essa gestão de pessoas sim. E falando sobre todos esses projetos grandes que você tem realizado, vamos falar sobre um projeto específico. Você veio aqui em Florianópolis fazer um projeto específico. Isso. E é um primeiro projeto, né, de 2025 nesse padrão. E conta um pouquinho como é que foi o desafio de fazer um projeto assim, como é que chegou nesse conceito. Esse é o Embaixador Classic, né, que é o projeto novo do Gustavo.
O Gustavo, em 2024, ele encerrou o ciclo do Boteco, que foi uma label de sucesso inigualável, vamos falar assim, até o momento. E rodou muito bem. E o Gustavo ele já tinha essa ideia, sabe, de querer fazer algo mais, vamos falar assim, mais intimista. Que ele pudesse trazer o público mais próximo dele, que tivesse um tipo de público que, às vezes, num grande projeto como o Boteco, talvez essas pessoas não fossem. E que aí, nesse projeto Classic, as pessoas vão. Então, ontem aqui em Florianópolis, foi o primeiro projeto, né? A primeira apresentação da turnê o Embaixador Classic, foi na Arena Opus, um show grandioso. Nós usamos 12 câmeras para fazer isso, 12 câmeras 4K, e realmente para captar aquilo que eu falei, para as pessoas terem a sensação de que estão ali, de que elas estavam dentro desse local, né, assistindo ali o Gustavo. E o grande diferencial do que era o Boteco para esse, musicalmente falando, é porque tem uma orquestra. Então, grandes sucessos do Gustavo hoje, nesse projeto Classic, ele toca, ele é acompanhado de uma orquestra. E da mesma forma que eu falei agora há pouco, dos operadores, da equipe técnica que tem nos lugares, é o objetivo dele também fazer isso. Ou seja, aqui em Florianópolis ele usou músicos da Orquestra Sinfônica, e para onde ele for, ele quer buscar músicos das orquestras locais, porque isso não só fomenta o mercado local, mas dá oportunidade para esses músicos aparecerem mais num outro público, né? Ou seja, não só o público da música erudita, não só o público da música clássica, mas para um público diferente, e faz com que aqueles músicos, aquelas pessoas também tenham contato com um tipo de produção diferente. Então eu acho que todas as pessoas ganham com isso. Musicalmente, o projeto ficou lindo, né? Ou seja, eu que acompanho o Gustavo antes dele ser famoso, né? Antes dele ter a fama, quando ele ainda tocava em barzinho, e a gente vê essa evolução e chegar hoje no projeto Classic com músicas que ele lançou lá em 2009, em 2010, com uma roupagem nova, fica assim muito bonito mesmo. E a gente realmente trouxe essa estrutura toda, com unidade móvel, tudo para realmente levar para as pessoas o que tem de melhor ali naquele show. Que massa. Não, eu só imagino o nível que deve ter sido todo esse projeto, esse conceito, porque eu pude participar para fotografar um crossover que teve ali de Rodolfo Abrantes, do rock, enfim, com a orquestra, a OSCA, né, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Uhum. E essa mistura, cara, da música clássica, porque eu toquei assim, né? Só toquei mais ou menos, né? Toquei violino por um tempo lá na igreja e tal. Mas me chamou muita atenção e eu acho tão interessante porque é um arranjo diferente. Sim. É uma composição diferente. Até para o conceito de vídeo, se torna algo ainda mais elegante e sai um pouquinho daquela coisa. Como que tu monta esse roteiro? Isso vem apresentado para ti ou é tu que tens que apresentar? Como que tu defende essa tese que, tipo, poxa, para clássica a gente vai ter que trabalhar talvez mais isso ou aquilo? Como que é feito esse alinhamento? Porque existe uma expectativa do artista, de todo, né, os empresários, etc. Sim. Mas tem a visão do artista aqui, que eu tô falando aqui, né? O cara que vai fazer com que tudo isso seja realmente harmônico, né? Como que é essa relação? No caso, especificamente do Gustavo, como eu falei, tudo partiu da ideia dele, né? Da cabeça dele. E musicalmente ele participa de todo o processo. Uhum. Agora, ali atrás da câmera, ali atrás dos monitores, ali na frente dos monitores, né? Atrás da câmera, na frente dos monitores, ali já é uma impressão mais minha mesmo, né? Ou seja, vamos trabalhar mais detalhe, vamos pegar mais um contraluz, vamos trabalhar isso mais fotograficamente, porque a gente está falando de um projeto que ele tem, vamos falar assim, essa essência mais clássica, essa essência mais intimista, né? Então, nesse momento, o trabalho é mais nosso mesmo, porque não dá muitas vezes para a gente ficar exemplificando algo que vai acontecer ali na frente sem realmente ter acontecido, né? Que como eu disse, foi o primeiro,
né? Então a gente traz alguns conceitos, a gente mostra como que seria uma finalização, mas a realidade só depois que vai ser feito mesmo. Mas, como eu falei, tudo partiu da ideia da cabeça do Gustavo e da equipe ali do escritório. Cara, eu vou bom, o nosso papo tá bom demais, cara. Se pudesse aqui, a gente vai longe, né? Mas pra gente ir pro nosso finalmente aqui, cara... Se você quiser, eu tenho mais uns 15 minutinhos aí. Nós estamos com tempo. Eita, vamos que vamos que vamos. Eu tô falando isso porque aqui, como a gente contou a história, agora há pouco tá fazendo um aproveitamento, né, do tempo. Eu havia realmente conversado com o Guto e falado, ó, quando eu estiver lá, ou se vocês estiverem para outro lugar, para mim vai ser uma honra, vai ser um prazer realmente participar do projeto de vocês, do podcast. Então, daqui a pouco eu vou, mas por isso que eu tô falando, dá para aqui uns 15 minutinhos aqui, sem perder o voo. Sem perder o voo. Linda. Cara, assim, ó, a minha experiência como fotógrafo e também, às vezes, vídeo, quando preciso ajudar o Guto, a nossa experiência veio muito de casamento, de evento corporativo, de evento social, que a gente precisa se adequar com a iluminação, adequar com o ambiente que se tem, procurar os contraluz e etc e tal. Porém, aí a gente está tentando falar também de forma leiga aqui, né, com um mestre, para também outras pessoas que estão nos assistindo aqui e tirar essa curiosidade, porque todas aquelas cenas que a gente vê num DVD, numa gravação, aquilo foi pensado ou não, ou aquilo tipo, não, puxa, pegou no momento porque a luz veio e etc. Como que é? Porque eu acredito que quando tu tens um controle de quase tudo, Sim, de iluminação, de ambiência, de câmeras, de posicionamento, o mais difícil é o operador que a gente já falou aqui, que é a criatividade do cara ali também, na hora, a percepção. Mas, consegue fazer tudo que tá no script mesmo? Vamos lá. No caso de uma produção audiovisual, principalmente nesses últimos tempos, eu vou falar basicamente dos dois formatos mais comuns que acontecem no nosso dia a dia. Um, realmente, é a gravação do audiovisual e do nome DVD que ficou. Então, a gravação do DVD. Quando a gente está fazendo a gravação de um DVD que foi pensado, planejado, então a gente vem desde das primeiras conversas com o artista, com o empresário, a gente constrói o conceito de cenografia, né? Então, junto com outras equipes, a gente faz o conceito de cenografia, né? O conceito visual, pensa na própria iluminação, então, assim, uma programação de luz, quais serão as intenções da luz em cada momento, em cada música, o que essa luz vai conversar, o que o conteúdo de LED vai conversar naquela música, e lógico que o que nós vamos captar naquele momento, naquela música, pensando numa produção de DVD, ou seja, onde foi tudo planejado para uma gravação. Então, a posição da câmera, a posição da luz, o cenário, aonde estão os músicos, isso tudo eu tenho que ter o controle absoluto disso, né? E aí sim, a gente faz com que aconteça, vamos falar assim, 99%, porque 100% você vai ter sempre um empecilho de alguma coisa, né? Então é difícil eu falar 100% foi cumprido naquilo. Talvez não. Talvez 80%, 85%, 90% e já está ótimo. Está maravilhoso. Agora, em outras situações, eu tenho chamado de registro de show, registro do projeto. Por quê? Porque é algo que já tem. Então, por exemplo, ontem foi um exemplo disso. Já existe o conceito do projeto do Gustavo, com cenário, com luz projetado para o show, para as pessoas que estão assistindo, para aquela plateia. Então, quando eu chego com a estrutura de produção, a estrutura de gravação, eu vou me adaptar àquele cenário que já existe. Então, é um cenário com várias mesas, então eu tenho que colocar as câmeras de forma que elas fiquem muito boas para nós e para o artista e que também fique boa para o público. E aí começam os desafios, né? Você vai posicionar uma grua que ela ocupa no mínimo um espaço de 4 metros por 4 metros. Se você tem um local que já está com todos os ingressos vendidos, isso acaba se tornando um problema, porque você ocupa um espaço muito grande, né? E aí você tem que conversar com o produtor, você tem que conversar com o engenheiro responsável do espaço e você vai fazendo essas adaptações. Por quê? Porque eu estou fazendo um registro de algo que já existe.
Então, eu tenho que me adaptar. E eu tenho que entender isso. Por quê? Porque se eu não entender, eu começo a criar atrito com a produção, eu começo a criar atrito com as próprias pessoas que pagaram um valor para estarem lá assistindo confortavelmente. Então, eu tenho que realmente entender, e a equipe nossa faz isso com muita maestria, de que forma que a gente consiga fazer a melhor captação para todos, que é para o público, para nós, para o artista e para as pessoas que estão ali produzindo. Então, esses são os dois momentos que a gente, vamos falar, são as coisas que mais acontecem. Num videoclipe, que aí já é uma terceira modalidade, você tem um roteiro. E aí sim, naquele videoclipe, se é bem feito, se você tem um tempo para aquilo, ele tem que acontecer 100% exatamente daquilo. Porque você tem mais tempo de produção, né? Então, você passa 1, 2, 3 dias pensando naquilo, faz várias reuniões, você vai no local, você vê posição de câmera, né? Você faz todo um planejamento para que realmente saia perfeito. Por isso que quando a gente assiste um filme, assiste um seriado, você vê aquilo ali e fala, caramba, que obra-prima que saiu, né? Porque existia um tempo. E enquanto que às vezes você está assistindo uma história que, vamos falar, uma história de jornalismo que está sendo contada ali, é uma coisa mais rápida, né? A câmera não é tão perfeita, às vezes você tem ângulos que não são tão bons, então são várias, vamos falar, são vários patamares, né, dentro de um projeto audiovisual. Que massa. Meu Deus do céu, então, agora sim, vamos pro finalmente, porque senão, cara, eu vou ficar mais curioso aqui, vou ficar fazendo mais perguntas, e ele vai perder o voo, hein? Não vai. Agora é o seguinte, fica aquele aprendizado, né, para todo mundo que está assistindo esse podcast, os skills da vida que você tem que ter para realizar um projeto, né? Porque se você, lá atrás, não tivesse o conhecimento musical, sim, cara, faz toda a diferença para trabalhar, atuar num serviço que você está atuando. Então, tipo assim, todas as multifacetas que você tem na sua vida vão te influenciar a fazer um projeto lá no futuro, né? Então, isso aí fica um aprendizado para você, ó. Sem dúvida Abra alguma. as skills da sua vida. Sem dúvida alguma. O fato isso que você falou da questão da musicalidade, ela foi muito importante e muitas pessoas que têm esse olhar treinado, muitas vezes eles comentavam isso, falavam, poxa, a sua produção, ela tem um corte diferente, porque como eu também, lá atrás, eu tocava bateria, então você sabe algumas coisas de compasso, você sabe o que casa melhor o corte, né? Então você sabendo isso, né? Não só eu, mas as pessoas que trabalham com a gente, se elas têm a noção musical, se elas são músicos, e isso facilita muito para você chegar ali num ponto melhor ainda desse projeto audiovisual, porque realmente saber, conhecer a música é fundamental. E no final das contas, além do audiovisual, ou seja, por isso chama audiovisual, né? Você está ali com a musicalidade e você está com o vídeo da sua frente. E uma coisa que essa questão também do entendimento, né? Muitas vezes algumas pessoas têm a curiosidade de perguntar, poxa, o artista X ou Y, ele é chato, ele é legal, ele é gente boa, ele é estressado, não é? Eu costumo dizer que é uma realidade, ele é um ser humano. E todo ser humano ele tem um momento de alegria, ele tem um momento de tristeza, ele tem um momento que está saudável, tem um momento que ele está passando mal, e tem um momento que ele também não está querendo fazer nada, que é simplesmente deitar no sofá na casa dele, assistir televisão, mas ele tem que levantar e ir lá encarar um público gigantesco, né? E nem sempre isso é fácil, né? Então as pessoas que veem muitas vezes o artista só ali na tela ou assiste ele só ali no palco, tem que lembrar que o artista é um ser humano, né? Igual todos nós, igual as pessoas que estão vendo e que tem todos os problemas que provavelmente muitas pessoas vão ter, né? E eu também encaro isso também com muita naturalidade, porque você imagina só, durante um período, aquele artista ele vai cantar uma música, né? A vida inteira. Todo show ele tem que cantar aquela música. E aí você imagina, você fala, poxa, o cara entrou numa rotina. Lógico, ele ama o que ele faz, mas você imaginou você cantar todos os dias, de noite, a mesma música? Às vezes, todos os dias, você está chegando cansado, aí você chega lá no seu camarim, e aí os jornalistas vão fazer as mesmas perguntas. O que você achou aqui da cidade? Você já conheceu a cidade? Você já foi na praia?
Ou seja, me fala qual que é a sua expectativa do show, né? A expectativa é sempre a melhor, né? Ninguém vai falar assim, não, a expectativa é 3 pessoas aqui na plateia. Não, a expectativa é a melhor que tem, é casa lotada, né? Então, eles vão... E não é errado o jornalista fazer essa pergunta, por quê? Porque o jornalista que fez a pergunta lá no Nordeste é para o público do Nordeste. O cara que veio aqui para Florianópolis é daqui de Florianópolis. O cara que está lá no Mato Grosso, então é normal responder as mesmas perguntas, né? Mas isso acaba se tornando, para algumas pessoas, chato. Então, cansativo. Imagina. Então, é uma rotina normal. A gente tem que lembrar que é trabalho. Muitas vezes a gente estava falando de voos, dessa coisa toda. Muitas vezes imagina as pessoas, mas, pô, o Anselmo viaja pra caramba. O Anselmo só curte, não, tá no meio de todo mundo, tá lá nos shows. Cara, é trabalho. Na hora, eu nem observo muitas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu vim aqui pra Florianópolis, eu cheguei aqui na quinta-feira, e aí você fala, pô, foi lá pra praia. Não fui pra praia não, nem vi o mar ainda, só vi o mar por cima, só do avião. Por quê? Porque realmente a gente fica concentrado. É um trabalho como outro que as pessoas desenvolvem, como o médico desenvolve, como advogado, engenheiro, a enfermeira, a manicure, é um trabalho. E esse trabalho exige que realmente você tenha concentração, você tenha conhecimento, você tenha cuidado com o que você está fazendo e você tem que ter a concentração para aquilo que saia da melhor forma possível. Tu falou uma coisa nos bastidores aqui que eu achei muito interessante, que você ama tanto o seu trabalho, né, que você vai aonde tem o trabalho. E isso realmente é legal de se falar, de se pensar dessa forma, porque às vezes o pessoal fica muito... Essa geração M, que eu chamo, né? A geração do mimimi, geração da meninice, né? Dos meninos que não querem trabalhar, que querem tudo muito no colo, querem tudo muito um like, querem tudo num comentário, né? Numa curtida. Cara, o segredo é trabalhar e ir até onde tem o trabalho. E se precisar ir no Pantanal, passar a selva, passar por cima da anaconda, passar por cima do tigre, da onça, tu vai passar porque tu tens que fazer o teu trabalho. Exato, eu falo, como a música ela é universal, você vai onde a música tá. Então, se a gente tem um projeto para fazer lá em Israel, como aconteceu no ano passado, lá em Jerusalém, nós vamos em Jerusalém. O Gustavo, a gente fez o projeto do Gustavo na Grécia, vamos para a Grécia. Se acontecer lá no Pantanal, Amazonas, aonde é que seja, a gente quer fazer o projeto da melhor forma possível. E eu sou muito movido a desafios, sabe? O desafio para mim ele é muito importante, é o que realmente dá essa movimentada, sabe? É o que realmente dá um gás maior, é você ser desafiado sempre, né? Porque muitas vezes você entrar no automático, fazer aquelas coisas sempre também começa a ficar chato, pra mim. Começa a ficar chato. Lógico que a gente sabe que existem pessoas, cada uma tem uma forma de trabalhar, né? Tem a forma de se desenvolver, né? De ter a melhor performance, mas pra mim o desafio ele é sempre mais vamos falar assim, mais gratificante, né? É algo que me move mesmo, fala assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, caramba, como é que a gente vai fazer? Juntar a equipe, trabalhar, e aí eu falei que juntar a equipe que é uma coisa fundamental. Apesar de muitas vezes ter o meu nome, ser o meu rosto que é divulgado, tem uma equipe enorme envolvida, e eu não faço nada sozinho, eu dependo de uma equipe, e a gente no audiovisual, guardadas as proporções e especificamente algumas pessoas como um videomaker que faz o trabalho de ponta a ponta, no meu caso eu dependo de várias pessoas, eu dependo de técnicos, eu dependo do editor, eu dependo da equipe de produção, eu dependo do cinegrafista, né, que são os câmeras, então é uma equipe gigantesca, então muitas vezes, como eu disse, é o meu nome, é o meu rosto que aparece, mas aqui atrás tem uma equipe gigantesca trabalhando, que realmente no nosso negócio não se faz nada sozinho. E a mesma coisa o artista ele está ali na ponta, é a imagem dele, mas ele também tem uma equipe grande, os músicos, produção, holds, uma equipe também que dá um suporte muito grande. E isso que faz as coisas acontecerem, né? Ou seja, o ser humano, né, ele tem essa característica de agregar, ou seja, as pessoas, no meu ponto de vista, é difícil falar assim, eu nasci para ser sozinho. Difícil isso, né? Ou seja, né, tanto é que para você procriar, você precisa de uma parceira, né? Ou seja, no meu caso, uma parceira ou uma pessoa do sexo oposto. Então é difícil você falar assim, eu vou fazer tudo sozinho, né? Você realmente depende de outras pessoas. Você realmente precisa de uma equipe para
para chegar onde você tá almejando ali. Cara, pra gente agora fechar mesmo, tá? Vamos. Eu tô tentando encerrar, mas ele não tá me deixando, tá? Isso tá comprovado aí. Ó, eu tô escrevendo aqui o meu currículo, tá? Porque o meu sonho é trabalhar com o Anselmo. Pra trabalhar contigo, o que precisa ter? Ó, ou ser? Vamos lá. Eu falo, eu costumo dizer e agradecer a Deus, porque a maioria das pessoas que passaram na minha equipe ou passaram na minha vida foram pessoas extremamente de bom caráter. Muitas vezes, as pessoas elas não precisam ser as melhores, profissionalmente ou tecnicamente, porque isso a gente consegue moldar, né? Eu posso pegar uma pessoa que está começando e a gente moldando para chegar num patamar que seja de excelência. Mas a pessoa ter o bom caráter, a pessoa ser correta, a pessoa ser honesta, isso para mim é fundamental, porque no nosso trabalho, a gente precisa de ter confiança. E para ter confiança, não é comprado, né? Como se diz, é conquistado. E conquistado são com atitudes, né? Sabendo como a pessoa com a pessoa verdadeira, né? Com a pessoa que realmente vai fazer ali, vai vestir a sua camisa, vai trabalhar naquele projeto especificamente, fazendo o seu melhor. E não só isso, mas também fazendo uma integração com a equipe, né? Então, para mim, ter o bom caráter é fundamental, ou seja, ser pessoas boas. Daí para frente, são coisas da gente ajustar. Tem pessoas que trabalham comigo hoje que eu já tive na faculdade, eu já tive na escola, na escola contando a história ou fazendo uma pequena palestra e muitas delas me acessaram e passado um tempo depois falou, poxa, eu estava lá naquele dia que você foi na faculdade, você lembra? Eu falei, eu lembro de você. Ele falou, você lembra que você falou isso, eu lembro. Eu falei, um dia eu falei, eu vou trabalhar com você e hoje eu estou aqui trabalhando, né? E isso muitas vezes acontece de forma natural, porque se a gente faz um trabalho bem feito, se a gente quer o melhor para todos, a gente também consegue atrair pessoas boas. Então, por isso que eu falei, graças a Deus, a maioria das pessoas que estão com a gente ou já passaram conosco, são pessoas extremamente boas. E isso, para mim, realmente é o mais importante. Que bom. Qual que é o e-mail do RH? É Anselmo.troncoso. Cara, agora vou te fazer 3 perguntas de bate-pronto aqui, que pra gente, de fato, encerrar nosso bate-papo aqui, depois tu me passa o e-mail do RH. Tá. O que te inspira todos os dias? Eu acho que o que me inspira todos os dias é saber que eu posso contribuir, né, positivamente para todas as pessoas que eu vou me relacionar, ou seja, desde a pessoa que tá ali na minha casa, ou a pessoa o artista, o técnico, né, uma equipe de produção. Eu acho que isso me motiva, realmente, saber que a gente pode contribuir com o outro, e isso é um dos grandes fatores. O que você não deveria ter feito? O que eu não deveria ter feito? Caramba, essa pergunta é difícil, hein? Porque é difícil eu lembrar de alguma coisa assim de arrepender, sabia? De ter arrependido de alguma coisa. Mas, caramba, boa pergunta. Eu vou pensando aqui, vamos para a próxima pergunta aqui. Se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria? E por quê? Seria gratidão. Gratidão eu falo porque eu sou muito grato a tudo que acontece comigo. Desde as coisas que às vezes a gente acha que não são tão boas, a gente acaba encontrando um motivo daquilo, mesmo que naquele momento você fala assim, poxa, ficou chateado, fiquei grilado, mas lá na frente você fala, poxa, aquilo ali aconteceu às vezes por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Então, assim, achar coisas, motivos que te levaram para uma situação às vezes não tão agradável assim, acaba te deixando mais confortável, te deixando mais tranquilo. Então, assim, eu sou grato realmente a todas as coisas que acontecem comigo, independente do tamanho ou se são positivas ou negativas, porque as negativas eu sempre tirei alguma lição disso, né? Dos negativos a gente sempre tira lição. Agora, voltando àquilo lá, o que eu me arrependi, até agora eu ainda não descobri. Mas eu devo ter me arrependido de alguma coisa, mas é porque eu tenho algumas coisas que como
não passam aqui na minha cabeça agora. Mas eu vou te ajudar, Eu me arrependo de eu não ter te conhecido antes. Olha só, obrigado. Porque Mas é uma bondade. a gente ia ter mais conhecimento, a gente ia poder ter mais inspirações, cara. E eu sou muito grato aí ao Guto, a você, essa combinação que deu certo de a gente fazer essa ponte aérea aqui em Floripa e te receber aqui com esse papo muito sincero, muito verdadeiro, né? A gente vê muita verdade nas tuas palavras, sinceridade e amor, né? Naquilo que realmente tu faz com muito carinho, com muito zelo, para que todos possam ser de uma forma beneficiado. O público, o artista, a equipe, a técnica, enfim, a todo mundo, para que todo mundo, né, esteja em movimento, esteja com seus trabalhos e a gente possa proporcionar sempre um espetáculo à parte. Então, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação te receber aqui. Não só satisfação, mas é uma honra para mim estar aqui, porque eu sei que esse bate-papo nosso, eu acredito que inspire outras pessoas, que traga conhecimento para as pessoas que estão aí nos assistindo e que realmente possa inspirar outras pessoas, porque eu acho que o nosso mercado, ele, apesar de muitas pessoas falarem, não, tá inflado, tá cheio de gente, cara, é um mercado que, se a gente tem a capacidade, se a gente tem pessoas boas, tem que colocar em prática, tem que ir para frente. Eu acho que, como eu falei, eu comecei ali, criancinha, pensando nas coisas, né, imaginando, brincando, né, depois tive a condição, a minha mãe, né, junto com meu pai ali no consórcio, teve uma condição de ter uma câmera e daí para frente a gente brincando, materializando isso. Então eu falo que nada realmente é impossível para o sonho, que realmente você vai atrás dele, né? Ou seja, eu vou contar aqui só para encerrar um fatozinho. Em 1985, que foi o primeiro Rock in Rio, né? E eu assisti o Rock in Rio pela televisão. E eu vi aquela transmissão linda, né? Cheio de gente, e como eu falei, eu já admirava. Em 85 eu tinha 10 anos. E naquela época eu ficava pensando, falei, cara, um dia eu queria fazer isso, Depois, quando eu me mudei para Goiânia, porque apesar de eu ter nascido em Goiânia, eu morei muitos anos no interior, eu só voltei para Goiânia com 15 anos de idade. E aí, eu acho que em 91, 92... teve um outro Rock in Rio, de novo, transmitido ali pela televisão. E eu vi aquilo ali também, falei, caramba, eu queria fazer isso, né? Cara, que legal, né? Tá num festival desse. E em 2021 eu fiz o Rock in Rio. Ou em 2001 eu fiz o Rock in Rio. Caramba, que em 2001 massa, eu fiz o Rock in Rio, lá perto do Rio Centro, né? Tinha mudado de local, então em 2001 eu tava lá. Então você vê que é algo que realmente lá atrás, mesmo que pequenininho a sua ideia e que ela seja grandiosa, a gente consegue chegar fazendo um trabalho direito, fazendo, né, ou seja, tendo dedicação e sendo correto, né? Porque você viu que eu falei aqui que uma das coisas que para mim são importantíssimas é o caráter. E você tendo um bom caráter, você chega em lugares inimagináveis. Coisa linda, cara. Vou falar uma coisa aqui que eu acredito também seja um requisito enorme para trabalhar contigo e que vem de você, que desde o primeiro contato que a gente teve, é a humildade. Obrigado. Isso, então pode ter, já coloca no teu currículo que para trabalhar com... Coloca mais esse skill aí. Coloca mais, porque, cara, foi uma generosidade, uma humildade de tratar conosco, com dois forasteiros desconhecidos, e nos tratou com tanta humildade, com tanta humanidade, meu amigo. E a gente fica honrado de você nos honrar com a sua presença aqui, tá? Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo de qualidade. Obrigado. Deus abençoe sua família, seu Amém. filho. E que prospere cada dia mais o teu trabalho, né, Amém. meu amigo? E se eu tô aqui é porque vocês também são pessoas boas, né? Você também, que a gente fala das vibrações, elas estão juntas porque realmente eu tenho certeza, né, pelo convívio, pelas conversas que a gente já teve, e por estar aqui nesse lugar, são pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, né? Você está aí, ó, sorriso no rosto, a gente sabendo que tá fazendo bem. Cara, e você não vai embora antes de levar essa lembrança feita aqui pelo nosso artista, exclusivamente para você. Peças raras, únicas. Olha só. É verão 2025, é isso? Olha aí, cara. O teu café, a tua aguinha já vai ser diferente. Não, isso aqui é maravilhoso. E muito bom, Guto.
Pô, Parabéns bonito, hein, e Guto, mais hein? uma vez, obrigado. Pô, essa colheita Obrigado, é bonita, Thiago, hein? que aqui é um presente dos dois, produzido pelo Guto, mas eu sei que é o presente Não, que daqui isso. do podcast do Thiago. É isso aí, é isso aí. Anselmo, cara, muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo com a gente, tá? A gente fica muito, muito agradecido e espero que seja a parte 1, porque eu sei que tu é uma Barça. Tem muita coisa aí pra gente poder ainda falar. Vamos trocar explicar para as ideia. pessoas o que é a Barça, Pois é, exato. A Barça, pra você que não lembra, era uma coleção de livros com vários assuntos de Na gerais. época, era o de Google tudo. atual, né? Era o famoso Google da capa vermelha. É, o Google. Antigamente, quando não tinha o Google, tinha a Barça ou a Delta Larousse. Olha, É, aí eu já não peguei. É, porque meu pai comprou a Delta Larousse, então eram as duas, né? Era Aham. a enciclopédia Barça ou a Delta Larousse, que é onde você tinha que fazer os trabalhos de escola, você E queria era- buscar alguma coisa, era lá no livro. É, E o seguinte, e já existia o Mercado Livre, né? Era o vendedor de Barça que passava na frente da tua casa pra vender. Exatamente. Anselmo, cara, Muito bom. obrigado mais Eu uma que vez, agradeço, tá? Thiago. Tamo Obrigado. junto. Sucesso, Guto, muitos Obrigado. eventos aí, muitas produções gigantescas. Eu tenho certeza Amém, que obrigado. 2025 só tá começando. Tem muita coisa Amém, boa aí. amém. Tá bom, Para querido? todos nós. Pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas que a gente admira para sentar à nossa mesa, tomar um café, trocar uma ideia e, enfim, compartilhar algo para contribuir para o teu mercado, para a tua vivência, para a tua história de vida. E eu espero que esse episódio possa enriquecer ainda mais aí a sua pessoa e você possa pegar esse 1% só e aplicar, mano. Eu tenho certeza que você vai se dar super bem. E para mostrar a gratidão, a moral que você nos deu até aqui, escreva aqui nos comentários a palavra DVD, porque resume tudo isso que a gente falou aqui. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.